o nosso propósito aqui é trazer temas quentes, temas da nossa operação, do dia a dia, no contato, no relacionamento com o nosso cliente. Meu convidado é o Júlio César, da Advantech, uma empresa que atua em muitas das verticais do IoT, das indústrias que são impactadas com o IoT. Nossa discussão é como você melhorar a sua gestão, o seu processo dentro do PDV ou dentro do seu local onde você recebe muitos clientes. Pode ser um centro, reparos de carro, como é um case que eles têm da Toyota, pode ser lojas, pontos de venda, pode ser redes de fast food. E como que a gente quer começar esse webinário? Eu vou passar a palavra para o Júlio. Mais uma vez eu agradeço você, Thelma, pela oportunidade de a gente conseguir compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal e fazer com que essas informações sejam disseminadas, sejam compartilhadas com todo mundo. Tá? A nossa ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho do que do que a empresa tem para oferecer, do que a Advantech tem de produtos e soluções para oferecer para o mercado, porque o Digital Signage ele é muito amplo também, assim como o IoT, o próprio Digital Signage é muito amplo. Tá? Então, eu vou começar uma pequena apresentação falando um pouco da empresa, para quem não conhece, bem resumidamente, e depois a gente vai ir dissecando aí um pouquinho essas informações. Bom, a Advantech é uma empresa taiwanesa, ela foi fundada em 1983 por três ex-engenheiros da HP, e ela começou no veio de equipamentos que tinham a necessidade de operações especiais. O que são essas operações especiais? Em temperaturas diferenciadas, em ambientes mais agressivos. Daí em diante, toda a linha de equipamento da Advantech foi voltada para esse tipo de operação. Então, são ambientes mais críticos, ambientes onde eu exijo que o meu equipamento esteja 100% online, porque eu não posso fazer com que essa minha operação seja prejudicada por uma parada de equipamento, e assim sucessivamente. Então, nosso headquarter é em Taiwan. Mundialmente, nós temos aproximadamente 8.000 funcionários, 8.000 colaboradores, de todas as áreas, desde a linha de produção e tudo mais. O faturamento de 2017 fechou em 1,8 bilhões. As aplicações, Smart City, na área médica, no retail, logística, a parte de bancos, automação bancária, a hardware para telecom e todo o equipamento que precisa de um PC internamente, nós estamos dispostos a ajudar nessa construção de equipamento. Hoje, falando um pouquinho mais sobre o Digital Signage. O que realmente é o Digital Signage, para quem nunca ouviu, ou quem já trabalha com ele, qual é o nível de interação que você tem do Digital Signage? Um breve resumo, o Digital Signage é a antiga propaganda que eu fazia por meios de papel, por meio físico de um catálogo ou coisa do tipo, eu faço com uma mídia digital, através de displays. Então, isso pode ocorrer das mais diversas formas, desde de um simples display ou num pequeno estabelecimento onde mostra as condições de venda dos produtos desse estabelecimento, bem como a oferta de novos produtos ou de novas opções de produtos. O crescimento do Digital Signage veio através da necessidade de eu conhecer o meu público. Então, é onde eu começo a descobrir qual é o propósito desse Digital Signage. Então, por exemplo, eu vou utilizar ele no local público, seja ele numa via próximo a pontos de ônibus, por exemplo, em avenidas, estações de trem, metrô. O primeiro passo seria eu entender o que eu quero passar para aquele público, e depois eu começo a medir o que esse público realmente busca nas mídias digitais.
Só para a gente ter uma ideia, alguns números que norteiam o digital signage no mundo. Tá? Então, a linha de conveniência, fast food, os investimentos são em torno de 17%. O varejo é o que mais cresceu, para 28%. Saúde é um mercado que está em crescimento, eu utilizar o digital signage dentro das áreas de saúde. Ambiente corporativo, entretenimento, a hospitalidade, onde tem recepção de lojas ou qualquer outro tipo de departamento. Transportes, educação e finanças. Né? Nessa ordem, a gente vê quais os mercados que mais utilizam o digital signage e tendem a crescer. Por que esses números? Porque aí eu começo a observar qual a importância do digital signage no meu negócio. Por exemplo, rede de fast food. Antigamente, eles utilizavam as mídias digitais somente para expor produto. Né? Hoje, através da mídia digital, eu tenho acoplado sistemas de pagamento também. Então, eu posso ter um menu eletrônico, eu tenho um sistema de pagamento, além de eu conseguir medir o meu público. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como a gente faz essas medições de público. E essas mídias, elas são trocadas de acordo com o horário de atendimento. Por exemplo, algumas redes de fast food, elas utilizam o período da manhã, até próximo das 11 da manhã, para servir café da manhã. Então, toda a mídia que se passa é de café da manhã. A partir das 11, são conveniadas os alimentos destinados ao almoço. Então, eu troco essa mídia automaticamente, não precisa ter uma pessoa lá para colocar isso fisicamente, essa mídia. Eu já faço um agendamento, a partir do horário que eu determinar, a próxima mídia começa a ser demonstrada. A gente vai ver mais ou menos como a gente faz isso, tem um pequeno momento dentro do webinar que a gente vai conseguir olhar onde eu vejo o servidor e o dispositivo que passa a mídia. Tá? Comércio, restaurantes, locais de espera, as TVs corporativas, tudo isso faz com que eu tenha uma boa utilização do sistema digital signage. Tá? Para a gente saber também o que cada público olha para o digital signage, eu levantei alguns números para que a gente consiga entender também. Então, por exemplo, em algumas pesquisas, depois eu passo as fontes junto com o material para vocês, 63% das pessoas relatam que o digital signage atrai atenção. Por quê? Muitas vezes a mídia ela é dinâmica, né? Não é nada estático. Então, isso faz com que chame a atenção da loja, ou do evento, ou de algum produto. Em algumas aplicações, o digital signage reduz o tempo de espera, principalmente em checkout. Isso quando ele está acoplado com o sistema de pagamento. Né? Então, ele é intuitivo, ele faz com que o consumidor tenha uma experiência positiva, né? E agilize também o tempo dele. Tá? Em torno de 29,5% dos clientes acham que os menus digitais influenciam na compra do produto. Normalmente, a gente acaba sendo tendencioso, né? O nosso cérebro acaba entendendo que quando passa algo que eu gosto, por exemplo, quando eu estou num restaurante, a tendência de eu comprar aquilo para comprar é muito grande. Então, uma foto bem elaborada, muitas vezes um vídeo bem elaborado sobre esses alimentos faz com que eu consuma de uma maneira mais fácil e mais rápida. Eu decido muito mais rápido para isso. Mais de 60% das decisões de compra são feitas no ponto de venda. Por que no ponto de venda? Porque você está no momento de decisão se você vai comprar ou não. E você também é estimulado, se você já você está tendenciando a comprar, quando você vê o produto, muitas vezes na utilização, ou da maneira que você gostaria de usufruir daquele produto, é onde você vai e fecha o seu negócio, e você vai e compra o produto que está sendo demonstrado. O vídeo digital atinge, em geral, 70% do público. Por quê? Justamente pelo fato de não ser estático, ele faz com que a atenção seja buscada com mais frequência. Então, eu tendo a olhar para vídeos ou algumas imagens em movimento
muito maior do que alguma imagem estática. O Digital Signage acrescenta uma recuperação no volume de vendas, isso globalmente falando, em torno de 31%, quase 32%. Essas experiências são de estabelecimentos que utilizavam as mídias convencionais, mídias paradas ou papel, e passaram a utilizar o Digital Signage como um meio de divulgação, meio de pagamento, checkout e tudo mais. Então, são números expressivos e consideráveis a hora de decidir, né, quando e como utilizar o Digital Signage como soluções completas para o seu negócio. Mas, para a gente utilizar o Digital Signage, quais os elementos são necessários para que eu monte uma solução de Digital Signage? Basicamente, eu elegi alguns pontos chaves que a gente necessita, tá, para que uma solução de Digital Signage seja completa. Primeiramente, o hardware, são os players, né, então são os pequenos equipamentos que passam a mídia, os displays, então são os tipos de display, seja ele widescreen, a posição que eu vou determinar de acordo com a necessidade da minha loja, se ele vai ficar de pé, se ele vai ficar deitado, se ele é um display curvo, ou se eu tenho que montar uma solução de video wall com vários displays montando uma única tela, enfim, eu vou determinar de acordo com o público que eu quero atingir, né? Depois que eu decidir isso, eu vou utilizar soluções de software. As soluções de software, normalmente, elas são segmentadas em duas partes. Uma, quem vai fazer a geração desse conteúdo, né? Então, eu tenho softwares específicos para elaborar toda essa mídia que vai ser transmitida nos players. E nos players, eu tenho pequenos codecs, ou pequenos players, são pequenos programas que fazem essa mídia sair para o display de acordo com o que eu determinar. Então, no servidor, vamos chamar assim, eu editei a mídia para trabalhar no monitor widescreen na posição horizontal. Então, na hora que eu colocar no hardware, que vai ser o player, quem vai demonstrar essa mídia no display, ele tem que receber isso, entender o jeito que é essa mídia para que o display, colocado na forma que eu posicionei, transmita da maneira correta, né? Para não ficar aquelas faixas pretas no display, como quando está moldado errado, coisa do tipo, algum vídeo. Tá? Então, todo esse trabalho é feito previamente no servidor, para depois eu distribuir para os players. Depois disso vem a conectividade. Seja ela cabeada, wireless, se eu vou utilizar 3G ou um LTE, dependendo da localização, eu posso utilizar qualquer tipo de mídia, de meio físico, para transmitir essa mídia. Por exemplo, eu posso ter um servidor alocado numa unidade federativa qualquer, e esse servidor é responsável por distribuir a mídia para qualquer lugar do Brasil. Como que eu vou utilizar isso? Em áreas remotas ele utiliza o 3G, em áreas mais próximas ele utiliza a rede cabeada, dependendo do equipamento ele pode estar num ambiente onde só tem Wi-Fi, não tem como chegar ao cabo, enfim, não importa, o meio físico de conectividade para ele receber essa mídia e disparar para o meu público. O gerenciamento, né? O software que está no servidor, eu consigo gerenciar o que está acontecendo no player, enquanto eu monto uma nova agenda, por exemplo, para a aplicação. Então, tudo isso eu consigo fazer de forma bastante simples até, depois que você entende o mecanismo, é bastante simples, e a gente consegue fazer esse gerenciamento. Inclusive, se eu quiser fazer alguma propaganda, por exemplo, de urgência, ou alguma propaganda relâmpago. Hoje, das 15 às 16, por exemplo, nós temos o webinar. Então, nesse período, as mídias que estão próximas aqui do escritório da Advantech vão passar coisas sobre o Tudo IoT e sobre a Advantech, né? As pessoas estão ligadas no que está acontecendo. Depois disso, continuam as mídias normais. Então, eu programo de acordo com a minha necessidade. Segurança, né, nessas informações.
A segurança é um ponto muito importante de todo o ambiente IoT. Não seria diferente com o Digital Signage, uma vez que eu utilizo internet para trafegar esses dados, que vão tanto para o player quanto do servidor, e esses servidores, muitas vezes, dependendo das corporações, eu posso ter servidores que utilizam compartilhamento das informações. Então, entre os servidores, eles também se comunicam, e para que eu chegue com essa mídia até os players. Isso tem que ser muito bem cercado de segurança de informação, porque alguém também pode consumir esses meus dados caso sejam hackeados. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá? A inteligência é a segunda etapa do Digital Signage, onde eu começo a fazer análise dos dados que eu gero de conteúdo. Então, eu consigo, por exemplo, em algumas condições, eu consigo saber até quanto tempo uma pessoa ficou parada em frente a uma vitrine olhando uma roupa, por exemplo. Então, tem uma camisa social, eu passei na frente dessa loja de roupa social masculina, eu consigo mensurar quanto tempo eu fiquei parado olhando essa camisa para decidir se eu vou comprar ou não. Eu consigo ter uma análise de qual o percurso, ou o maior percurso de pessoas dentro do meu estabelecimento. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente lida com tudo isso. Tá? E, normalmente, quando a gente demonstra esse tipo de situação, o pessoal, a primeira coisa que nos perguntam, qual o custo de um projeto de Digital Signage? A primeira coisa que eu vou falar, depende. Por que depende? Primeiro, a quantidade de telas que eu quero, a quantidade e o tamanho de telas que eu quero utilizar. Aí, a partir daí, eu vou começar a dimensionar o meu player e o meu servidor de mídia. Aí o servidor de mídia, eu vou gerar essas mídias ou vou ter uma empresa que gera essas mídias. Todas essas condições vão ajudar a determinar o custo do meu projeto Digital Signage. Então, eu vou utilizar uma tela de 10 polegadas porque o meu estabelecimento é pequenininho e esse mesmo equipamento vai servir, por exemplo, como meio de pagamento, é o meu POS. Então, eu tenho um valor agregado em cima dele. Em outros estabelecimentos, grandes lojas de departamento, por exemplo, utilizam telas grandes, normalmente de 42, 45, 50 polegadas, para ficar passando propaganda tanto da marca quanto dos produtos que estão lá dentro. Então, tudo vai de acordo com a necessidade de cada estabelecimento. A partir daí, eu começo a dimensionar, e colocar no projeto quanto vai custar a instalação do Digital Signage. Tá? Muitas vezes, a complexidade também do ambiente faz com que a complexidade ou a facilidade, a simplicidade do local, também vai determinar se eu preciso passar cabo, se eu preciso quebrar a parede para passar conduíte, para passar outro tipo de cabeamento. Enfim, eu preciso grandes telas com várias entradas HDMI, então eu preciso ter uma tubulação específica para isso. Tudo isso vai ajudar a determinar o custo do meu projeto. Tá? Com isso, a Advantech tem algumas soluções para mostrar, tanto de formato de display, e por que eu devo realmente utilizar um Digital Signage no meu negócio. A Advantech, ela provê algumas soluções de serviço de personalização, o nosso sistema global de prestação de serviço, as soluções integradas para as aplicações, e a gente tem uma experiência com todos os fabricantes de chipset e todas as conectividades, e por ser uma parceira global dos maiores fabricantes de processamento, sistemas operacionais, displays, softwares, a gente consegue hoje oferecer uma solução completa para o Digital Signage. Então, a gente consegue facilitar o seu projeto e a sua implementação do Digital Signage. Como a gente consegue fazer isso? Eu vou passar um pequeno vídeo, esse vídeo ele não tem áudio, porém vocês vão conseguir ter a vivência do que é possível fazer com o Digital Signage. Depois disso, eu vou mostrar duas soluções. Uma, de como eu consigo olhar o Digital Signage para o meu negócio. Então, eu vou
fazer a medição das pessoas que passam no local, e como esses números me auxiliam em melhorar o meu negócio, tá? Então, vou começar com um vídeo para a gente ter uma ideia de onde a gente pode aplicar as soluções de Digital Signage. Bom, com esse vídeo a gente conseguiu ver, ou ter pelo menos uma ideia, que Digital Signage é muito mais do que somente mostrar mídias em displays, né? A experiência tanto para o usuário, né, o consumidor, e também para as pessoas que trabalham no comércio, são, assim, muito gratificantes, porque eu tenho uma experiência bastante tranquila, eu consigo escolher as coisas que eu quero de uma forma bastante rápida, eu consigo, por parte do empreendedor, eu consigo saber se o meu público está realmente interessado naqueles dispositivos ou naqueles produtos que eu estou expondo, né? Os dispositivos são capazes de olhar e analisar o público. Hoje eu tenho análise de gênero, eu tenho análise de idade, eu consigo saber quanto tempo essa pessoa ficou parada em frente ao produto, se ela passou várias vezes ou se várias pessoas passaram e pararam em frente a uma vitrine, tá? Como a gente consegue ver isso? A Advantech tem algumas soluções, por exemplo, onde eu consigo saber todo o analítico, né, do heatmap, que é o mapa quente da minha área. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo a gente tem uma imagem de uma câmera fisheye, que ela pega a loja por completo, né, 360 graus, onde tem esses pontos vermelhos, indicam que maior número, as pessoas ficaram ali maior tempo parado, por algum motivo. Então, por exemplo, uma loja de departamento vamos supor, com roupas. Cada área dessa loja de departamento tem um tipo de roupa, né? Desde roupa íntima, passando para roupa
casual, para roupa social. Então, essa loja consegue saber que o público dela, o maior número do público que entra, que frequenta essa loja, por exemplo, ela fica mais tempo observando as roupas casuais. Né? Então, ela investe muito mais naquilo, se ela quer aumentar a venda daquele produto, ou se ela precisar mudar, inclusive, de posição as outras roupas, ela consegue fazer uma análise através do tráfego das pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Do lado direito, eu tenho isso em números. Né? Então, quantas pessoas ficaram e qual o tempo que essas pessoas ficaram paradas nesses determinados lugares. Com isso, eu consigo mensurar o meu negócio como um todo. Se eu preciso melhorar, se eu quero aumentar, ou eu uso como poder de barganha para os meus fornecedores. Olha, a marca X me oferece o produto e as pessoas gostam. Você, da marca Y, tem produtos parecidos e pode também ser meu parceiro de negócio. Né? Então, você tem números para mostrar, não é só, eu acho que as pessoas gostam mais, não. A gente consegue mostrar através de relatórios todos o tráfego dessas pessoas e o tempo de permanência lá dentro. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de como eu faço essa interação. Então, eu tenho as câmeras que fazem tanto a contagem das pessoas que entram e saem da loja, como as câmeras de permanência, que é o que montam os heatmaps. Então, eu consigo saber todas as informações através desse tipo de solução. Essas câmeras estão ligadas aos softwares de gestão, que vão traçando online já esse público e esse perfil de consumo e de tempo de permanência e de passagem pelas lojas. Aqui tem um outro exemplo. Então, eu consigo identificar as pessoas que estão de passagem, as pessoas que se impressionam com algum tipo de produto e o tempo que essas pessoas ficam paradas em frente a esses produtos que estão expostos. Então, aqui não tenho diretamente a mídia passando, porém, eu estou fazendo, o software de análise já está fazendo o cálculo de quanto tempo essas pessoas ficam ali dentro. Aqui, mais um exemplo de como a câmera olha para o público, vamos chamar assim, né? Então, do lado esquerdo, eu tenho a imagem interna da loja, então, onde as pessoas ficaram mais tempo paradas, e essa parte mais esverdeada por onde as pessoas passam, né? Então, a gente pode ver que no canto superior esquerdo, o número de pessoas que passam é maior do que na parte do canto inferior direito, né? Então, o número de pessoas passantes do inferior direito é muito menor. Seja ele qual for o motivo, se é atrás de um balcão, não importa, eu consigo saber, inclusive, se os seus funcionários atrás do balcão ficam mais tempo em determinados lugares ou não. Tá? E do lado direito, eu tenho a entrada da loja. Então, muitas vezes, as mídias estão aí na frente, demonstrando meus produtos, promoções e tudo mais, e eu consigo saber se está sendo atrativo ou não, por onde as pessoas entram melhor e tudo mais. Ok? Nesse slide eu consigo... O vermelho é o quê? Oi? O vermelho. O vermelho é o maior tempo de permanência. Tá? O vermelho do lado esquerdo é tempo de permanência. O vermelho do lado direito é o maior número de pessoas que passaram por ali. Que é o que eu consigo demonstrar nesses gráficos aqui. Tá? Então, lá em cima, pode ver que aí é uma loja maior. Aí eu consigo saber tempo de permanência e número de pessoas que passaram. Tá? Aí eu consigo, através desses gráficos, eu tenho números que me mostram onde eu preciso melhorar ou onde está melhor no meu negócio. Né? Então, são números que me ajudam bastante aí no desenvolvimento do meu estabelecimento. Ok? Sensacional, ok. Legal.